motivo pelo qual muitas pessoas rejeitam cartilhas esquerdistas não é porque a gente é reacionário ou porque a gente é contra respeitar as outras pessoas, nem nada do tipo. Em muitos casos, pelo menos no meu, pessoalmente, imagino que seja o caso de muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, é porque a gente não gosta do autoritarismo que muito frequentemente vem das recomendações morais da esquerda. Me enviaram hoje um link de uma postagem do Catraca Livre, que é um veículo de mídia bem esquerdista, ele defende várias bandeiras esquerdistas, e eu sei que as pessoas não gostam quando eu simplifico posições de pessoas, ou de órgãos, ou de sei lá o que, dizendo direita ou esquerda, mas você entende do que eu tô me referindo, né? Quando eu digo que eles apoiam vários movimentos e várias posturas de esquerda, você entende o que eu tô querendo dizer com isso. Nessa postagem, o Catraca Livre tá defendendo uma cartilha que tem se tornado cada vez mais comum ultimamente, que é basicamente você não pode usar tais fantasias em uma festa de fantasia, por exemplo. No caso, é relevante agora porque a gente tá no carnaval e, como a gente sabe, na nossa cultura é comum você se fantasiar de várias coisas e sair pra rua e tal, na folia, né? Eu cresci evangélico, então carnaval nunca foi exatamente a minha praia, mas nas poucas ocasiões em que eu participei da festa eu gostei bastante, me diverti muito e tal, e eu tenho saudade disso agora que eu moro no Canadá. O primeiro exemplo que eles dão nesse vídeo é que você não pode, se você for homem, não pode se vestir de mulher, que é um hábito bem comum, especialmente eu tenho vários amigos do Rio, e isso é bem comum no Rio de Janeiro, deve ser muito comum em outros estados do país também. E aí eles falam o seguinte: por que você não pode fazer isso? Por que é errado? Ah, porque é machista, é ofensivo com mulheres e com pessoas trans. Mas eles nunca explicam por que isso é o fato, por que um homem se vestir de mulher é necessariamente ofensivo pra uma mulher, como se o Catraca Livre fosse o porta-voz de todas as mulheres. Eu conheço várias mulheres que acham isso engraçado, que curtem essa cultura, essa brincadeira. Então dar uma ordem geral, autoritária, dizendo que você não pode fazer isso porque ofensivo para as mulheres, quando você não fala por todas as mulheres, é uma falácia. Até porque você não explicou o que exatamente nesse exercício é ofensivo para as mulheres ou para as pessoas trans. Logo em seguida ela diz que você não pode se fantasiar de índio ou de índia porque isso seria limitar toda a imensa bagagem histórica e cultural do povo indígena em uma iconografia estereotípica e, por algum motivo que ela não explica, isso seria ofensivo. A ironia é que, para ilustrar esse ponto, ela desenha um índio estereotípico, a iconografia estereotípica de um índio. Ela tá limitando toda a experiência de vida indígena, é o argumento que ela faz. Ela tá limitando toda a experiência de vida indígena, toda a bagagem e a história e a língua e tudo isso em um avatar estereotípico que você bate o olho e reconhece como um índio. Isso é a mesma coisa que se vestir de índio, se for usar essa metodologia que ela tá dizendo. Se o problema é você limitar todo o escopo da existência indígena em uma imagem facilmente reconhecida como índio, se isso por si só é o errado, você não poderia fazer o desenho que você acabou de fazer pra ilustrar o que é um índio. Ela diz que você não pode se vestir de um índio estereotípico ao mesmo tempo que desenha um índio estereotípico. Dá no mesmo! Eu podia dizer, olha, esse desenho do índio que você fez eu achei ofensivo, porque existe toda uma esfera indígena que você está ignorando. Você está desenhando um índio estereotípico. Se eu fosse usar a mesma metodologia que ela, eu podia criticar a própria crítica que ela está fazendo. E aí a gente percebe por que esses movimentos de esquerda frequentemente são uma Ouroboros, uma cobra que come o próprio rabo. Porque quando você treina as pessoas essa cartilha de criticar tudo, em que se ofender por si só é uma virtude, é muito fácil que aconteça que esses grupos comecem a se ofender um com o outro. Ela depois fala que você também não pode se vestir como um cigano, e o argumento é o mesmo, você está limitando toda a experiência de vida cigana a essa iconografia, essa imagem estereotípica, ao mesmo tempo que desenha um cigano estereotípico. Como eu falei na questão do índio, eu acho que o argumento dela serve contra o ponto que ela está tentando fazer quando ela desenha essas culturas de uma forma simplificada e estereotípica. Ela fala que você não pode se vestir de Iemanjá, porque isso é ou de muçulmano, porque isso é um desrespeito com as religiões, com a cultura, pai e tal, mas curiosamente ela não falou que você não pode se vestir de padre, ou de freira, ou de qualquer coisa que remeta a outra cultura religiosa, porque fica claro que não é respeito à religião que eles realmente pregam, é respeito a religiões específicas que eles querem. Novamente demonstrando uma metodologia, uma cartilha bastante incoerente, que prega igualdade, mas está na verdade favorecendo certos grupos específicos, e óbvio que algumas pessoas simplesmente não aceitam esse tipo de argumentação, especialmente quando o ponto geral que é o seguinte: aquela parada que você faz
pra se divertir? Você não pode mais, porque de acordo com os meus preceitos morais, aquilo é ofensivo, é errado, é pecaminoso. Digamos, eu digo pecaminoso não por acidente, porque isso muito me lembra a metodologia cristã evangélica de como julgar o mundo. Eu fui, como eu mencionei no começo, cristão evangélico por muitos anos da minha vida. E era muito comum esse tipo de pensamento. Olha, aquelas pessoas ali estão fazendo aquela parada errada porque aquilo ofende a mim, ofende os meus preceitos de vida, os meus padrões de como eu leio o mundo ao meu redor, as minhas métricas morais. Em um ponto ela chega a falar que você não pode se vestir de nega maluca, porque isso é ofensivo para as mulheres negras, pai e tal. E ela comenta, isso é apropriação cultural, ela fala, e aí ela compara isso a blackface, que era um fenômeno nos Estados Unidos no século XIX, começo do século XX, em que negros não podiam ser atores, se apresentar em palcos, coisas do tipo. Então eles pegavam atores brancos, pintavam eles de preto, e aí faziam eles se comportar de uma forma estereotipicamente negra, com um certo sotaque, certas expressões culturais, e ridicularizavam basicamente a existência da pessoa negra. Estereotipavam ela como aquele escravo, ignorante, preguiçoso e coisa do tipo. Tem vários artistas americanos que se tornaram famosos durante esse período por representar a blackface. É realmente bastante ofensivo no contexto norte-americano. Isso não aconteceu no Brasil da mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos, tanto é que a gente não tem um termo em português para blackface. Ironicamente, se ofender com blackface é apropriação cultural dos Estados Unidos. Se você é um brasileiro e você acha que blackface existe no Brasil como existe nos Estados Unidos, você está enganado. Não existe, não foi da mesma forma. A gente não viveu a mesma esfera cultural que eles viveram. Então, se ofender com isso, me desculpe, mas para usar a sua metodologia, você está se apropriando culturalmente dos norte-americanos. O problema é o seguinte: quando você se imbui de superioridade moral para dizer para as pessoas não faça isso que aquilo tá errado, não faça aquilo que aquilo tá errado, a menos que você tenha um argumento muito bom, a maioria das pessoas vai rejeitar essa doutrinação que você está tentando fazer. E não porque a gente é contra direitos iguais e respeito entre as culturas e coisas do tipo. É porque a gente não gosta que alguém, que a gente nem sabe quem é, venha do alto da sua torre de marfim intelectual acadêmica para dizer: olha, eu sou muito estudado das questões sociais, você é um ignorante de merda que não sabe de nada. Eu sou um cara estudado e eu sei que isso aí você não pode fazer. Então, por favor, prole, não faça, eu estou me ofendendo por eles não estão falando, mas eu estou me ofendendo por eles, eu sou porta-voz deles, não se preocupa. Não faça mais isso, tá bom? Porque eu falei que não pode mais fazer. E a maioria dos seres pensantes se rebela contra regras impostas a eles, com esse preceito, né, com essa suposição de superioridade moral. É uma reação normal, eu acho. Então esse carnaval tá chegando. É por isso, olha só, é por isso que a esquerda tem uma certa dificuldade em alcançar novos aliados. Porque você chegar para um país, na maior festa que realmente representa o país, uma parada que tá no DNA do brasileiro, carnaval, aí você chega assim: olha, essa parada super divertida que finalmente te distrai das coisas que te enchem o saco, das merdas que acontecem no nosso país. Pera aí que eu vou problematizar, eu vou complicar a sua vida aqui também, eu vou... Não pode mais se divertir da forma que você estava se divertindo, tá errado! Você tá se divertindo errado. Mano, como é que as pessoas não vão rejeitar isso aí? Não tem como. Galera da esquerda, vocês precisam de uma relação pública melhor, vocês precisam de um marketing melhor. Apontar o dedo na cara dos brasileiros que estão saindo pro carnaval e dizer que eles estão... A festa deles, a forma como eles se divertem tá errado. Eles não estão machucando ninguém, estão lá com os amigos curtindo, e eles vai dizer que isso aí é errado. Você não vai conseguir muitas pessoas pra sua causa dessa forma. Então é isso. O que você pensa em relação a essa questão de fantasias ofensivas, a apropriação cultural? Coloque aí nos comentários. Eu quero, de repente, ter um argumento muito bom em favor do pessoal, do que o pessoal da Catraca, a Catraca Liga tá falando. Quem sabe você me convence. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sou nordestino, né? Nasci em Fortaleza, no Ceará. Muitas pessoas não sabem, eu já mencionei isso aqui, porque o meu sotaque é um pouco mais neutro do que se espera de um cearense, como por exemplo meu colega PH Santos ou o Tirudir Filho do 99 Vidas. Eles têm um sotaque um pouco mais carregado, você ouve os caras falando, você sabe que eles são do Ceará. Muitas pessoas, quando eu falo que morei no Ceará, tem pessoas que ficam surpresas até então. Mas faz parte da minha cultura, é a minha raiz, é de onde eu venho. Inclusive meus avós são retirantes do interior do Ceará e tudo mais. Então, se eu vir alguém no carnaval, pulando o carnaval vestido de lampião, de cangaceiro, com as vestes tradicionais, né, de nordestino daquela época, eu não me ofendo em nada. Isso não afeta nada na minha vida, porra. Isso não afeta em nada. Os boletos que eu tenho que pagar tá aqui em cima da mesa ainda. O trabalho que eu tenho que fazer hoje tá aqui, não mudou em porra nenhuma. Então eu não consigo, eu realmente não consigo entrar no mindset de que eu ver alguém vestido de um nordestino estereotípico, eu não consigo entrar nessa mente. Eu não consigo me ofender com isso. Não consigo, porra. Eu tenho um monte de problema pra resolver, mano. Vamos me preocupar com a roupa que o maluco tá usando. Enfim, essa é a minha opinião. Coloca aí embaixo o que você acha dessa questão. Eu queria chamar a atenção de vocês pro meu site, o hbdia.com. Hoje é um bom dia. Eu voltei!
finalmente, como eu prometi há muito tempo, o site voltou às suas operações. Há alguns dias eu estive atualizando o site diariamente, como eu não fazia há muitos anos. Eu não sei até quando eu vou conseguir manter esse pique, mas se você curte o que eu escrevo, ou se você nem sabia que eu tinha um site e tá com curiosidade, eu vou colocar o link do site do último texto que eu escrevi aqui na descrição. É um artigo em que eu discuto os 5 motivos pelos quais o Game Boy era uma merda. E sim, você deve estar surpreso, porque como você pode estar vendo aqui assim, ó, eu coleciono Game Boys, não tá dando pra ver porque o reflexo tá médio. Deixa eu ver se aqui melhorou, aqui ó. Agora, não, piorou. Eu coleciono Game Boys, eles estão aqui em cima na minha parede, eu amo o console, mas eu reconheço que ele tinha inúmeras falhas, 5 pra ser exato. Então se você tá curioso, link aqui na descrição. E é isso aí, gente, tem vídeo aqui quase todo dia, vou ficando por aqui e até a próxima.